Olá, eu sou Mãe Bete de Oxum, sou Yalorixá do Ilhaxê Oxum-Carê, sou coordenadora aqui do Ponto Cultura Coco de Umbigada, onde a gente tem um laboratório que é o LabCoco, Laboratório de Tecnologia e Inovação Cidadã, onde eu coordeno aqui com os demais companheiros e companheiras. Então quero agradecer, ao ID21, a Ana, a Felipe, por esse convite, gratidão imensa por a gente contribuir com esse projeto. Eu estou passando aqui para responder as perguntas que vocês me enviaram. Então a primeira pergunta: quais são as questões contemporâneas ligadas à inclusão de tecnologia nas comunidades onde você atua e o que ainda não foi resolvido? As questões são diversas, A gente está situado aqui em Olinda, Pernambuco, na periferia do sítio histórico de Olinda. E Olinda é uma cidade do patrimônio cultural da humanidade, mas Olinda não está incluída como cidades inteligentes, cidades sensitivas. Acho que esse desafio da gente ter cidades que têm a inclusão digital. Por exemplo, em Olinda, a gente não tem um ponto na cidade inteira, um ponto de Wi-Fi, pública e gratuita para as pessoas. Isso é uma demanda, da ordem do dia. A cidade não tem um ponto de Wi-Fi para as pessoas. Então essa demanda é uma demanda contemporânea, antiga. A gente está aqui há mais de 10 anos, Nós estamos há 12 anos desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo game, O game Contos de Fá. Estamos com as universidades, aqui a Universidade Federal, a Católica, a ESO, trocando metodologia. E essa antena parece que não nos enxerga. Esses laboratórios estão muito nos centros da cidade e não conseguem migrar para ver que esses arranjos produtivos locais, essas escolas criativas de bairro estão produzindo tecnologia. Então falta isso, falta a governança de dados, falta a inclusão digital, falta a participação, a qualificação para o mercado de trabalho, faltam muitas coisas. A segunda pergunta: quais são as demandas atuais e que não eram observadas lá no início do século XXI? Primeiro, a gente tinha necessidade da internet, literalmente a rede. A gente tinha uma necessidade de máquinas, a gente precisava ter o equipamento, Não tinha computadores, ninguém tinha acesso aos computadores. Lembro que foi uma luta quando a gente recebeu o primeiro kit multimídia lá do Ministério das Comunicações através do programa Ponto de Cultura, Programa que transversalizava a cultura, a educação e a cidadania, cultura viva o programa. Então quando chegou a gente já foi fazendo a inclusão digital da nossa comunidade, a gente só tinha um terminal burro e mais 2 máquinas. Então era uma dificuldade da gente ter acesso às máquinas. Depois a gente conseguiu, através do SERPRO, trazer máquinas para poder abrir o telecentro, na época era um telecentro. Então a demanda era muito grande pelo uso das tecnologias e do acesso às máquinas. Agora é o uso inteligente. O desafio agora, antes era a máquina, agora é o uso. Como é que a gente vai usar a tecnologia? Outro desafio é a diversidade, a participação das mulheres. A gente sabe que as mulheres elas são excluídas da tecnologia e a gente precisa fazer essa inclusão. É uma demanda que a gente consegue entender, uma necessidade que a gente consegue entender hoje. É eminente, é importantíssima a participação das mulheres nessa formação em tecnologia. Terceira pergunta: o termo inclusão digital reflete ainda a proposta do trabalho na sua comunidade? Eu acredito que sim, O termo inclusão digital, ela reflete o uso crítico dos meios, O acesso às práticas, o acesso aos meios tecnológicos, ao emprego digno, à educação, pública de qualidade. A quarta pergunta: em qual direção deveriam ir os projetos de inclusão digital, tendo em vista a identificação das necessidades dos indivíduos e coletivos com que você atua? Eu acho que a direção que deveriam ir os projetos de inclusão digital é em direção à periferia. Acho que a gente está aqui em Pernambuco com uma universidade que é uma referência, também no Brasil, a Universidade Federal de Pernambuco, mas isso não se reflete nas comunidades. A gente, por exemplo, está a 10 quilômetros, do Recife Antigo, e lá o coração do Recife Antigo hoje é o coração da tecnologia, A gente tem o
Porto Digital, a gente tem o Porto Mídia, a gente tem o César School, a gente tem várias empresas de tecnologia, mais de 900 empresas incubadas. E, no entanto, a comunidade do Pilar, que é a comunidade do entorno imediato desse coração do Recife Antigo, desse coração tecnológico do Recife Antigo, tem o pior IDH social da região metropolitana do Recife. Ou seja, essa equação não bate. As comunidades muitas vezes não sentem, né, de fato, essa mudança. Né? E eu acho que essas antenas, elas precisam ser projetadas para as periferias, para poder captar o que esses arranjos produtivos das periferias estão fazendo. Acho que a gente precisa sacar esse pensamento crítico, sabe? Que esses arranjos estão produzindo. E quero concluir dizendo que quando a tecnologia encontra a cultura, encontra esse lugar da diversidade, sabe? Onde estão as mulheres, onde estão a diversidade. Quando a tecnologia encontra a cultura, a formação é diferenciada. As pessoas estão bem mais preparadas para o mercado de trabalho. Para finalizar, eu queria também mandar um recado que a gente está aqui com o LabCoco, né, o Laboratório de Tecnologia e Inovação Cidadã, trabalhando com os alunos e as alunas negros e negras, estudantes de escola pública. A gente atendeu 150 alunos da região metropolitana do Recife e desenvolvendo game roteirizado com a mitologia afro-brasileira. E, na realidade, são métodos com base em tecnologias abertas, e a gente cria uma perspectiva de combate ao racismo e de apropriação, né, das tecnologias. Ou seja, esses alunos que têm uma escola que realmente não atende essa demanda, né, não tem um laboratório, a gente consegue trazer esses alunos aqui para o nosso Ponto Cultura, para o nosso terreiro, e nessa perspectiva que minimiza preconceito, minimiza a intolerância religiosa de matriz africana, tem o acesso às tecnologias abertas e tem acesso às tecnologias para a produção desse game e o uso inteligente, né, das tecnologias da rede social. Axé.